Paz do Senhor, meus irmãos, que Deus tenha abençoado a tua vida nesse tempo, que Deus tenha derramado graça sobre você nesse tempo e que você não tenha se afastado da palavra de Deus nesse tempo. Então quero compartilhar aqui hoje sobre algo crucial, importante, vital para a nossa saúde espiritual. Você sabe que muitas pessoas naufragam na fé, desistem e hoje nós vamos descobrir um pouco do porquê dessas pessoas às vezes desistirem, desanimarem ou se enfraquecerem na fé. Então, o tema de hoje que eu quero compartilhar com vocês é: não podemos viver só de pão. Não podemos viver só de pão. Abra sua Bíblia aí em Mateus, no capítulo 4, no verso 3 e 4. Nós vamos ler esses versículos. Um texto muito conhecido, né, de todos os irmãos que se converteram, que estão na igreja há algum tempo, sabe que fala sobre a tentação de Jesus aqui nesse texto. Então, capítulo 4, no verso... Vamos ler do 1 até o 4. A seguir, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, disse a Jesus: se você é o Filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. E Jesus, porém, respondeu: está escrito, o ser humano não viverá só de pão, mas de toda a palavra que procede da boca do Pai. Como isso me despertou, como isso, sabe, me trouxe algo revelador, como que isso trouxe um aprendizado maravilhoso para mim nesses dias. Pão aqui aponta para as coisas naturais, humanas, físicas. Jesus estava numa situação em que o Espírito Santo colocou ele naquele lugar. O próprio Espírito Santo o arrebata após o batismo e leva ele lá para o deserto. Nossa vida após batismo, após conversão também, nós passamos por muitas provações. E Jesus também passou por isso. Ele veio para cumprir primeiro, para dizer que nós conseguimos todas as coisas. Mas o ponto aqui é que o diabo estava tentando fazer com que Jesus transformasse aquelas pedras em pães, ou seja, resolvesse os problemas que ele estava passando. Porque depois de 40 dias ele teve fome, ou seja, ele teve uma necessidade física natural, ele teve uma necessidade humana. E ali naquele momento, Satanás chegou para tentá-lo, para ver se ele dava um jeitinho dele. Como a gente ouve dizer por aí, dá o seu jeitinho brasileiro e arruma isso aí, faz uma gambiarra e arruma essas coisas aí. Mas a resposta de Jesus foi muito maravilhosa. E ele responde: nem só de pão viverá um homem, ou segundo a minha tradução aqui, nem só de pão viverá o ser humano, mas de toda a palavra que procede da boca do Pai. Então Jesus diz, nem só de pão. Então, o pão faz parte, as coisas naturais fazem parte, porque temos necessidades naturais, nós temos. Mas só pão não basta. Temos uma parte do nosso ser que precisa ser suprido também, e é o nosso espírito. Então Jesus não quer dizer assim que o pão é proibido. As coisas naturais são proibidas. Você agora é uma pessoa espiritual e você agora deve viver como espiritual. Então não precisa comer, tomar banho, não precisa comprar roupa, ou seja, você é espiritual. Então não é isso que ele quis dizer. Nem só de pão, ele diz nem só de pão. Então você pode comer o pão, mas não é só o pão que vai manter você de pé, que vai manter você bem, que vai manter você uma pessoa viva, que vai manter você nesse mundo. Então o pão aqui aponta para todas as coisas que são naturais. 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, verso 23, diz que nós somos um corpo, que nós somos uma alma e somos um espírito. Então nós temos esses três componentes, nós somos divididos em três. Nós somos corpo, alma e espírito. Nós, na nossa igreja, nós estudamos sobre isso no nosso curso. Nós entendemos que nós temos um corpo, habitamos num corpo, somos espírito, habitamos num corpo e possuímos uma alma. Então são três características que nós temos. Para conservar nosso espírito, para a vinda do Senhor, precisamos de alimento. Abre lá na primeira carta de Tessalonicenses, capítulo 5, verso 23, para nós
confirmarmos aqui. Abra aí. 1 Tessalonicenses 5, 23. Está escrito: o mesmo Deus de paz os santifique em tudo, e que o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é aquele que o chama, o qual também o fará. Para nós conservarmos a nossa alma, nosso espírito, nossa alma e o nosso corpo conservados. Então, o corpo nós sabemos como nós conservamos ele. Como é que você conserva o seu corpo? Comendo coisas saudáveis, né, fazendo exercícios, de vez em quando, né, andando de bicicleta, ou de vez em quando fazendo uma corrida, uma caminhada, comendo coisas saudáveis, né, dormindo no horário certo, acordando no horário certo, tomando banho, passando algum produto, né, principalmente as mulheres que gostam, mas os homens também, viu? Pode fazer para conservar o corpo, passando algum produto no rosto, algum creme, né, se perfumando, coisas que cuidam, coisas cosméticos que cuidam da pele, né, do cabelo, né, usando shampoo, condicionador. É assim que a gente cuida do corpo, ou não? Ou você não cuida do seu corpo? Você conserva o seu corpo. A gente vê muita gente aí que é mais nova às vezes que a gente, mas tem 30 anos, mas está com cara de 60. Porque não cuida, não se cuida. Hoje em dia muitas pessoas estão acima do peso, porque comem de forma desordenada, comem coisas gordurosas, coisas que não fazem bem para a saúde. É assim que a gente conserva o corpo. Eu tenho feito essas coisas nesses dias aí, eu posso falar que o meu corpo já sentiu uma grande diferença. Dependendo de como você trata o seu corpo, é como o seu corpo vai responder. Como que eu vou conservar meu corpo? Fazendo coisas que são boas para o meu corpo, trazendo proteína, vitamina para o meu corpo. Então, se eu descuido do meu corpo, ele vai se acabar mais cedo. Então, a tendência aí de eu contrair uma doença, de ter pressão alta, pressão baixa, a tendência de eu fraquejar, ou ter uma certa idade e aparentar que eu tenho muito mais, depende do que eu como. Tem um ditado que diz, você é aquilo que você come. Essa é a questão. E como que eu alimento o meu corpo então? Bebendo, comendo, dormindo bem, é assim que eu alimento o meu corpo. Então disso nós sabemos. Essa é uma parte que nós cuidamos e cuidamos bem. Não esquecemos de comer. E a alma? Como é que eu cuido da alma? A alma é o nosso ego, é o nosso eu. Então nós trabalhamos essa questão, principalmente a psicologia, de que fazer uma alta análise de você, ter uma autoestima alta, a gente se cuidar também ajuda a fazer isso. Então a nossa alma também ela é muito cuidada, nós trabalhamos a nossa alma e esquecemos de uma coisa que as pessoas não se preocupam é cuidar do espírito. O espírito precisa ser conservado. Aqui, no texto de Tessalonicenses, está dizendo para manter nosso corpo, nossa alma e o nosso espírito conservados no dia da vinda do Senhor. Ou seja, o corpo também precisa ser cuidado. A alma precisa ser cuidada e controlada para não fazer nada contra Deus, porque a alma ela milita também. Ela e a carne militam contra o espírito para não fazer a vontade de Deus. Mas nós alimentamos bem o corpo, alimentamos bem a alma, e se esquecermos do espírito, daqui a pouco o corpo e a alma estão mandando no espírito. E o espírito acaba que ficando de lado e acaba ficando desnutrido, anêmico, fraco e não vai conseguir buscar as coisas de Deus. Quanto tempo faz que você não dá prioridade para as coisas de Deus, não alimenta as coisas de Deus? Voltando a falar o que Jesus disse, nem só de pão viverá um homem. Não é só cuidando do corpo e cuidando da alma. Você precisa cuidar do teu espírito, para conservar o teu espírito. Se você não alimenta o teu espírito daqui a pouco vai estar num estado de dormência, vai estar num estado de sono, vai estar adormecido e não vai escutar as coisas que Deus está falando, e a tendência é se afastar cada vez mais, ao ponto de achar que não tem necessidade mais de ouvir a palavra, de ir para a igreja, de ir para uma célula, de participar das coisas de Deus. Então, para conservar nosso espírito na vinda do Senhor, precisamos de alimento.
Jesus disse como alimentar. O homem viverá pela palavra que procede da boca de Deus. A dica de Jesus foi essa. Como que eu vou preservar meu espírito na vinda do Senhor? Alimentando o quê? Alimentando a palavra. Nem só de pão viverá o homem. Nem só das coisas naturais viverá o homem. Nem só das coisas terrenas viverá o homem. Mas sim de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então a palavra, ela que procede da boca de Deus de muitas formas, através do sacerdote, através do pastor, através do irmão da igreja, através da palavra, através da oração, através da música que vem de Deus. Tudo isso que procede da boca de Deus é alimento para nós. E devemos nos preocupar se isso não está fazendo falta. Porque talvez você ficou tanto tempo sem dar comida para o seu espírito, sem alimentar o teu espírito, você não sente nem vontade mais. O fogo apagou, não há desejo mais, está totalmente apagado. Eu quero dizer algo, não é pecado a gente querer as coisas. Nem só de pão, quer dizer que não é que você não pode viver das coisas naturais. Você precisa das coisas naturais. Não é pecado nós fazermos uma faculdade. Não é pecado nós trabalharmos para ter uma vida melhor, para ter um emprego melhor, para ter uma formação acadêmica melhor, para ter uma posição numa empresa em que você ganhe mais dinheiro. Então, não é pecado. Mas se nós vivemos só disso, nós estaremos vivendo só de pão. E só o pão não vai garantir que a gente consiga ser salvo. Porque essas coisas são boas, mas são distrações que nos afastam e a gente acaba não tendo tempo mais de sentar à mesa do mestre, do pai, para ter comunhão com os irmãos, para ter comunhão, sabe, com a família de Deus, né, para participar de uma ceia. Não temos tempo, né, de ir para a célula, não temos tempo de ir para o culto, porque estamos muito atarefados. E grande parte das pessoas que estão fora da igreja, às vezes, nem é pecado. Não são coisas ruins, não são coisas que nem desagrada a Deus. Talvez são pessoas que estão investindo na sua vida. São pessoas que estão correndo atrás do pão. São pessoas que estão lutando, trabalhando para dar uma vida melhor para a sua família. E isso não é pecado, mas é preocupante. Porque Jesus disse isso, volta a dizer, nem só de pão viverá um homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Pai. Então, não dá tempo da gente se concentrar, não dá tempo da gente ter um tempo de meditação com qualidade se nós estamos na correria, se nós estamos correndo o tempo todo, preocupados com tantas coisas, e não temos tempo nem para dormir direito, e não sobra tempo para a palavra, não sobra tempo para a oração, não sobra tempo para compartilhar sobre as coisas de Deus. O que Jesus disse? Em primeiro lugar, nós temos que buscar o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas serão acrescentadas. Com isso, Jesus não quis dizer, e eu não quero dizer, e ninguém consciente quer dizer que você deve largar tudo para poder seguir Jesus. Deixar tudo, legar tua casa, tua esposa, teus filhos, teus estudos, para se enfiar dentro de uma igreja. Não é isso que nós estamos falando. O que a Bíblia está falando é que a prioridade tem que ser Deus. E as demais coisas vão ser acrescentadas. Jesus diz nem só de pão, mas não quer dizer que você não pode comer pão. O pão são coisas naturais que nós necessitamos. O que não pode é querer viver só disso, só do pão e só das coisas acrescentadas. Porque isso é um risco muito grande que nós corremos de termos uma falência espiritual, de termos uma situação difícil de ser revertida espiritualmente. Então Jesus disse como alimentar, nem só de pão viverá um homem, toda a palavra que procede da boca de Deus. Deus fala nas escrituras, Deus fala nas músicas, Deus fala nas celebrações, nos grupos pequenos que nós temos. Assim como eu não posso deixar o meu corpo sem alimento, eu também não posso deixar o meu espírito sem alimento. Senão, se eu não me envolver com as coisas de Deus, não vamos sobreviver. Ficaremos fracos e seremos facilmente abatidos. Já viu alguém que não comeu?
Já viu alguém que passou o dia inteiro sem comer, que faz tempo que não come? Ele está magro, fraco, desnutrido, né? Às vezes até está anêmico, porque falta proteína, falta vitamina, falta energia no corpo dele. E nós precisamos disso, precisamos estar sempre mergulhados em Deus, sempre mergulhados na palavra, sempre mergulhados na oração, sempre mergulhados em coisas que envolvem Deus. Você não pode viver sem Deus, eu não posso viver sem Deus. Não é pecado correr atrás das coisas, mas precisamos deixar um pouco essa correria e correr para os pés de Deus de vez em quando. De vez em quando não, né? De vez em sempre. Precisamos estar no altar dele sempre. Porque senão como é que você vai viver? Como é que você vai ter uma saúde? Por isso que muita gente está fraca, que muita gente está desistindo, porque deixou de alimentar o seu espírito. Mas deixem-se encher pelo Espírito. Sabe quem disse isso? O apóstolo Paulo em Efésios 5,18. Ele diz, não vos embriagueis com vinho, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre vós, salmos e hinos. O que quer dizer isso? É comunhão. Não se embriague com vinho. O vinho aqui aponta de novo para o mundo, para o sistema, para as coisas naturais. Ele disse, não se embriague com essas coisas. Mas com Deus, deixe-se encher. Deixe-se encher pelo Espírito. Então aqui para beber sem moderação. Não é para chegar lá e tomar só um golezinho, não. É para você beber, embriagar, se encher do Espírito, que isso não faz mal. Se embriagar com as coisas naturais faz mal. Mas se embriagar com as coisas de Deus, pelo contrário. Quando você está cheio, não há espaço para entrar coisas que vão te derrubar, que vão te enganar. Você não será derrubado e você não será abatido e enganado facilmente. Por quê? Porque você está cheio de Deus. Por isso a importância e a ênfase no Novo Testamento, em vários textos que você vai ler, eles impõem as mãos e as pessoas que aceitam Jesus, que entendem, têm revelação que Jesus é o Filho de Deus, eles não ficam apenas em aceitar Jesus, mas os apóstolos impunham as mãos para que essas pessoas fossem cheias do Espírito. Por que cheias do Espírito? Porque uma pessoa cheia do Espírito, ela está alimentada, está saciada, ela está cheia de Deus, e quando está cheia de Deus, alimentada de Deus, saciada de Deus, não tem como o diabo, o inimigo, os demônios, ou coisa qualquer dessa vida, para derrubá-la, porque ela está cheia de Deus, ela está alimentada. Ela está satisfeita, saturada das coisas de Deus. E o tempo todo o diabo pode tentar contra ela, mas não vai achar espaço, porque ela está cheia e transbordando das coisas de Deus. Falando entre vós. Aonde que tem isso? Falando entre vós, não é falando sozinho. Não é falando sozinho, é falando entre vós. E esse vós eu vou achar onde? Com os irmãos. Tem gente que fala, poxa, mas eu acho chato ir na igreja, eu acho chato ir na célula, porque eu não gosto de gente, não quero estar misturado, sinto muito. Mas foi Deus que estabeleceu o corpo, e o corpo é estabelecido por gente, por pessoas, por comunidades, por cristãos, e você precisa estar no meio disso. E às vezes, eu me lembro quando, às vezes estava no começo da conversão, eu quando sentia meio fraco, bastava participar de uma reunião, onde estavam falando entre eles salmos e hinos e adorando a Deus juntos. Ali eu recebia, sabe, às vezes sem ninguém chegar em mim diretamente, dando uma profecia ou uma revelação, ninguém, bastava estar no meio. Quando chegava lá, bastava estar lá que eu começava a me sentir mais forte, mais alimentado, bastava ouvir a pregação daquele dia, e a pregação daquele dia, a ministração da palavra daquele dia, me deixava bem mais forte, bem mais saciado, bem mais preparado para o dia que viria depois. Então, no povo de Deus, na comunidade cristã, que Deus te plantou, ali você vai comer e se alimentar, e ali você dar de comer para o seu espírito, comer pão para o seu espírito, dar pão de comer para o seu espírito, e vai se manter de pé até a vinda do Senhor Jesus. É ali na comunidade, onde Deus te plantou,
Onde Deus te colocou? De que célula você participa? De que congregação você faz parte? De onde que você é? Aonde você se converteu? De que igreja você é? Da Assembleia, da Batista, da Presbiteriana, de todas, da Quadrangular, da Comunidade da Fé? Da onde você é? É para lá que você tem que ir. É aonde você alimenta o teu espírito, é onde você mantém você saciado, forte, é ali que você se enche do espírito. Volta a falar, você pode comer pão, você pode tomar um pouco de vinho, você não pode embriagar com essas coisas, não embriague com pão, não embriague com vinho, não embriague com as coisas naturais. Mas se você quer se embriagar, se você quer beber até sair pelo nariz e se envolver até sair pelos ouvidos, faça isso dentro da igreja, faça isso com Deus, se encha do Espírito e você com certeza não vai dar espaço para o diabo. Eu tenho certeza que você não vai ficar sendo uma pessoa fraca e facilmente derrotada, porque você está forte. A preocupação é, hoje as pessoas passam muito mais tempo em jogos, principalmente no celular. Hoje tem muitas coisas que a gente pode acessar e ficar entretido aí por horas e horas, jogando tantos tipos de jogos que existem hoje. E é muito fácil, né? Você tem no celular, você tem no tablet, você tem no computador. E séries, né? Nem só de pão viverá um homem. Então, nem só de série viverá a pessoa. Talvez você maratona uma série, maratona, né, todos os filmes do Star Wars, ou todos os filmes do Harry Potter, ou todos os filmes do Senhor dos Anéis, e passam horas assistindo, como o filme dos Vingadores, quase 3 horas, ou 3 horas de filme. Então, é pecado assistir? Não, não é pecado você assistir um filme de 3 horas. Se você também ora 3 horas. Você está me entendendo? Se você também tem, se você tem paciência e fica esse tempo todo na frente da tela de um computador ou no seu aparelho, né, no seu celular ou no seu tablet, será que você não pode também ficar diante de Deus, orando e lendo a palavra, ou assistindo alguma ministração da palavra por 2 horas também? Essa é a questão. As pessoas não têm paciência e estão ficando amortecidas, estão ficando, né, meio que sonolentas. Como diz o apóstolo Paulo, desperta tu que dorme e a luz brilhará sobre ti. Mas tem muita gente que está dormindo há muito tempo. Por quê? Porque deixou de alimentar o espírito. Tem mais prazer nas coisas do mundo. Tem mais prazer no pão do que na palavra que procede da boca de Deus. Entenda? Não é uma regra e nem é pecado comer pão. Não é uma regra e nem estamos impondo isso em ninguém. O que diz a palavra é isso, e foi o próprio Jesus que disse que você não pode viver só das coisas naturais. Você deve viver muito mais da palavra que procede da boca de Deus. Toda palavra que procede da boca de Deus. Se eu fosse você, eu seguiria o conselho de Jesus. Quem maior que Jesus para dar um conselho desse? E se ele deu esse conselho é porque isso é muito importante. E talvez, né, nós temos muito mais tempo, talvez não, nós passamos muito mais tempo no trabalho, muito mais tempo, né, com os afazeres dessa vida do que com Deus. E eu entendo, o nosso mundo está muito acelerado, o nosso mundo está muito, até a comida, né, tudo é fast food, tudo é coisa rápida, micro-ondas, são coisas que acelerou demais, porque a vida do ser humano mudou de um tempo para cá, de uns anos para cá. Nós estamos correndo demais. Mas nós precisamos despertar e achar esse tempo, né, exigir esse tempo de nós mesmos para estarmos diante de Deus. Porque Ele está voltando. E será que Ele vai achar nosso espírito conservado na vinda dEle? Será que Ele vai nos achar acordados? Será que Ele vai nos achar, né, limpos quando Ele chegar? Essa é a grande preocupação. Porque as pessoas estão deixando de lado tudo que é de Deus porque não tem tempo para Ele. E não estão alimentando o Espírito. E cada vez mais essas pessoas estão morrendo espiritualmente. Porque falta comida pro Espírito. Falta comida pro Espírito. Olha só o que diz o Salmo 119,
que é um dos salmos mais bonitos que eu acho em relação à palavra de Deus e como é verdade esse salmo. E eu procuro viver esse salmo, porque se eu deixar as coisas passarem, eu vou ser engolido pelas coisas naturais, vou sendo engolido pelo pão, sendo engolido pelo vinho, e não vou alimentar o meu espírito e corre um risco de eu adormecer e não acordar. Olha só o Salmo 119, verso 105. Diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Jurei e confirmei o juramento de guardar os teus retos juízos. Estou aflitíssimo. Vivifica-me, Senhor, segundo a tua palavra. Segundo a palavra, nós somos vivificados como? Segundo a palavra de Deus. Aceita, Senhor, a espontânea oferenda dos meus lábios, ensina-me os teus juízos. A minha vida está sempre em perigo, no entanto, não me esqueço da tua lei. Os ímpios armam ciladas contra mim, mas eu não me desvio dos teus preceitos. Os teus testemunhos recebi-os por legado perpétuo, porque são a alegria do meu coração. Inclina o coração a guardar os teus decretos para sempre até o fim. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Lâmpada dos meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Vivifica-me, Senhor, através da tua palavra. É a palavra de Deus que traz vida, que nos vivifica. E você precisa se relacionar com essa palavra. Você precisa ter sede, você precisa ter fome, você precisa ter uma busca intensa por ter, sabe, essa comunhão com Deus o tempo todo, porque assim você vai ser um galho ou um ramo ligado na videira, conforme João 15, que diz que Jesus é sua videira e vós sois os ramos. Todo ramo que está ligado em mim, esse dá muito fruto. E às vezes nós estamos ligados porque não estamos alimentando. Se você não estiver ligado na palavra, você não está ligado na videira. E se você não estiver ligado na videira, você é um galho que vai murchar, secar e daqui a pouco não vai existir mais. Então você precisa voltar a isso. Eu acho muito interessante ali quando o apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro e João sobem ali em Atos 3, Atos capítulo 3. Olha que coisa maravilhosa, interessante. Então, além de alimentar, não tem como nós sermos usados por Deus se eu estou vazio, não tem nada para dar. Como é que eu vou dar alguma coisa para alguém? Como que eu vou ser instrumento? Como é que eu vou dar fruto se eu não estou ligado em Deus? Se eu estou vazio, eu vou dar o que para as pessoas? Né? Eu não tenho nada para dar. Então em Atos, no capítulo 3, Pedro e João estavam dirigindo ao templo para a oração das 3 horas da tarde. Verso 1. Estava sendo levado ali um homem coxo de nascença que diariamente era colocado à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmolas aos que entravam. Quando ele viu Pedro e João, que iam entrar no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. Pedro, fitando juntamente com João, os olhos nele juntamente com João, disse: olhe para nós. Ele olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Né? Era um mendigo, né? Era um coxo, e talvez uma moeda, talvez um pão. Ele talvez estivesse com fome, né? Mas, no verso 5, ele olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata, nem ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-se e anda. Que coisa maravilhosa. Eu só posso dar o que eu tenho. Então, se você quer ser um instrumento de Deus, se você sonha em ser alguém que vai levar a palavra, sonha em ser luz do mundo, sal dessa terra, você precisa estar ligado em Deus. Como é que um morto vai falar para outro morto? Como é que alguém fraco vai falar para alguém fraco? Como é que alguém que não tem autoridade vai falar para as pessoas que são de fora? Você só pode dar aquilo que você tem. E quem era Pedro, quem era João? Homens que passaram 3 anos e meio ali junto com Jesus, se alimentando. Com certeza eles estavam preparados para aquilo. Só puderam dizer isso porque eles eram pessoas que viviam da palavra de Deus. Eles não viviam só de pão. Eles viviam da promessa de Jesus. Eles viviam daquilo que Jesus tinha falado para eles. E agora, como era alguém que estava se levantando como representante de Cristo para continuar a obra de Cristo aqui na terra,
eles eram cheios do Espírito, eles tinham o que dar para esse homem. Então esse homem talvez estivesse esperando um pedaço de pão ou uma moeda, mas Pedro e João disseram para ele, não temos ouro, não tem prata, e nem pão, não está escrito aqui, mas talvez também o homem talvez pedisse também um pedaço de pão, e talvez ele dissesse, não tem ouro, não tem prata, não tem pão, mas o que eu tenho, eu te dou. O que nós temos, nós te damos. A pergunta é, para você cristão, se alguém te pedir Jesus Cristo, se alguém te pedir uma palavra, se alguém te pedir uma oração, você tem o que dar? Essa é a pergunta. Além de você estar morrendo espiritualmente, está envergonhando o nome de Cristo porque tem o nome de cristão, mas é só fachada. É lata vazia, como diz o apóstolo, só faz barulho. Mas dentro não tem absolutamente nada. Deus nos livre de sermos vazios. Encha-se do Espírito de Deus. Se alimente do Espírito de Deus. Se alimente da palavra. Não perca o culto da tua igreja. Não perca a célula. Não perca as reuniões onde você é chamado. Você pode comer pão? Pode. Mas não é só disso que você vai viver. Você vai viver da palavra que procede da boca do Pai. E a palavra que procede da boca do Pai sai dos púlpitos da sua igreja, sai do líder da sua célula, do seu discipulador. Ah, mas o meu discipulador, ele está dando mancada. Ah, mas o meu pastor também, eu não concordo com as coisas dele. Se vira, dá um jeito, ore pela sua igreja, ore pelos seus líderes. Né? Talvez Deus, né, te remove desse lugar ou muda a tua igreja, mas isso não é desculpa para não se alimentar. Se o pastor mente, se o discipulador mente, se ele não tem autoridade, Jesus tem autoridade e a palavra não mente. Amém? Então que Deus te abençoe profundamente, que você a partir de hoje comece uma dieta maravilhosa da palavra de Deus. Deixa de comer um pouco dessas coisas de internet, deixa de comer um pouco das coisas do celular, deixa de comer um pouco dos tempos que você passa sem fazer nada, com a mente vagando, e se aprofunde na palavra de Deus. Fique na paz do Senhor e que Deus te alcance aonde você estiver e que você receba a bênção do Senhor em nome de Jesus.